Olá, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula sobre a distinção de trabalho escravo e trabalho livre, como nós vimos nas aulas anteriores. Sou a professora Dali e hoje vamos iniciar com uma pergunta para você refletir. Será que o trabalho escravo, nos dias de hoje, realmente foi extinto? Ou será que ainda existem coisas que são feitas, trabalhos exercidos, que se tornam trabalhos escravos em nossos dias? Pense um pouquinho comigo. Para vocês que acompanham os jornais, notícias atuais, nós vamos ver nos meios de comunicação, nós vamos ver alguns exemplos disso. E hoje eu trouxe até uma reportagem que trata um pouco sobre esse tema, uma reportagem recente desse ano, onde a gente vê o exemplo aqui de uma coisa que aconteceu, né, numa das regiões aqui no nosso país, e a gente vai analisar a reportagem e classificar se é um trabalho escravo, em que situação aí ele se encaixa, se é um trabalho escravo ou trabalho livre, tá bom? Vamos ler a reportagem aqui comigo. Escravizadas dentro de casa. As histórias comoventes de 3 mulheres que foram libertadas da exploração dos patrões. Então, uma vida de privações com muitos deveres e nenhum direito. Reportagem especial do Fantástico mostra o drama de 3 mulheres vítimas de trabalho escravo doméstico e como foi o encontro delas com a liberdade. Tá? Então, foram escravizadas dentro de casa, né, essas 3 mulheres foram libertadas da exploração dos patrões. Vamos dar início à reportagem aqui. Ó. Olha o que diz o relato. Desde pequena, Leda Lúcia dos Santos foi morar e trabalhar na casa de uma família que não era dela. Não estudou ou brincou. Para o Ministério Público do Trabalho, ela vivia em regime de escravidão doméstica. Por cerca de, olha só, 50 anos, Leda trabalhou sem receber salários. Trabalhava muito, como se fosse um adulto, conta Leda, de 61 anos. Leda ela foi resgatada em um bairro de classe média de Salvador, assim como outra mulher que vivia nas mesmas condições. Auditores foram ao apartamento onde estava morando Lúcia Geraldo, de 49 anos. Ela saiu do local junto com os fiscais depois de 36 anos trabalhando para uma família sem nunca ter recebido um salário. As duas foram levadas para uma casa de acolhimento da Prefeitura de Salvador, que recebe mulheres vítimas de violência doméstica e de outros crimes, e que precisam de acompanhamento de psicólogas e assistentes sociais. O combate ao trabalho escravo no Brasil ganhou força com a criação do grupo móvel da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Governo Federal. O grupo, ele trabalha em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União. Desde 1995, essa força-tarefa já resgatou 56 mil trabalhadores em condições análoga à escravidão, a maioria da zona rural. Mas só em 2017 ocorreram os primeiros resgates de trabalhadoras domésticas. No fim de novembro de 2020, uma ação libertou Madalena Cordiano. Aos 8 anos de idade, ela passou a servir a uma família em Minas Gerais, como se fosse uma empregada doméstica. Dentro da casa, ela tinha muitos deveres e nenhum direito. Foram 38 anos assim. Madalena se transformou no rosto mais conhecido da luta contra o trabalho escravo doméstico no Brasil. O caso dela repercutiu na imprensa do mundo todo. Depois que a história de Madalena foi divulgada, só nos primeiros 6 meses deste ano, 15 trabalhadoras foram libertadas. Entre elas, Leda e Luzia. Hoje eu sinto que eu estou bem, coração limpo, estou libertada, estou livre. Palavras, olha, da Madalena, afirmou Madalena. Tá? Essa reportagem aqui nesse site, tá? Falando a respeito um pouco dessa reportagem que é recente. Então, olha só, como a gente está trabalhando hoje sobre o trabalho escravo e o trabalho livre. Sabemos que a função de empregada doméstica é uma função, olha só, ele é classificado como um trabalho livre, que ele está empregado. É uma função que pode ser exercida carteira assinada.
É esse tipo de trabalho que nós vimos em nossa aula, de empregado, carteira assinada, onde determina os direitos e deveres ali, né? Regras e leis que são determinadas para serem cumpridas. Tá? Mas é claro que tem a função de diarista. Essa já é uma função diferente, não é uma função de carteira assinada. Ela vai no dia determinado pela patroa para fazer uma faxina, organizar a casa, limpar o que tem que limpar, né, na residência onde ela foi né, escolhida ali, determinada. Então, essas funções de trabalho escravo e trabalho livre é um pouquinho mais delicado no sentido quando a gente distingue esses dois. Porque, afinal, o trabalho escravo é quando eu não tenho liberdade de escolher que função eu vou exercer, quando eu vou exercer, quanto tempo eu vou passar exercendo, tá? E o trabalho livre já é diferente. Eu escolho a função que eu vou desempenhar. Lembrando sempre que é importante o respeito, né? Que, é claro, não há, quando tem um trabalho escravo, as condições do empregado ali. Se ele está bem, se ele precisa descansar, porque, afinal, tem um tempo estipulado. Isso é a diferença do trabalho escravo e trabalho livre. Quando você não tem um trabalho a ser respeitado num período ali, onde você descansa, onde você determina, até aqui eu vou trabalhar, fazer isso, amanhã eu continuo nessa mesma função nesse período. Aí tem a distinção, como nós já vimos na aula anterior, né, eu já expliquei, sobre o trabalho escravo e o trabalho livre. Então, isso existe nos dias atuais? Sim, tá? E tem que ser combatido porque, por lei, é crime, tá? Escravidão já passou há muito tempo. É uma parte da história triste, onde nós conhecemos relatos, vemos, né, vários relatos de pessoas que vivenciaram isso, relatos muito tristes, né? Esse preconceito, esse respeito ainda é muito recente em nossos dias. A gente tem que ter esse cuidado. E quando a gente trabalha esse tema, como a gente está vendo hoje, trabalho escravo e trabalho livre, a gente tem que ter esse cuidado. O que é trabalho escravo, como eu falei? É quando eu não estou privada de liberdade, eu não escolho, nem sequer recebo por aquilo. Eu estou sendo explorada, né? Um trabalho escravo aí. E é um trabalho livre, quando eu tenho liberdade de exercer aquela função, né, naquele período, é claro que é acordado com a outra pessoa com quem eu trabalho. Ah, você entra tal hora, sai tal hora, você faz isso para mim, você pode descansar nesse período, você faz essas atividades. Tudo é acordado, seja por um empregado, carteira assinada, onde é determinadas funções e atividades que ele vai exercer naquele período, ou também um servidor público, aquele que trabalha no posto de saúde, nos hospitais, nas escolas públicas, também tem atividades a serem exercidas naquele período. E esse é um trabalho livre. Assim como também a empregada doméstica, que também pode ser a carteira assinada, como também já é estipulado por lei, agora é uma lei mais recente, né? A empregada doméstica, a carteira assinada, com todos os seus direitos, né, respeitados, mas também tem uma função diferente que é a diarista. Aí é diferente. É um trabalho livre também, mas ela não tem aquele vínculo empregatício de carteira assinada. Então, a gente vê vários exemplos aí, tanto o trabalho escravo como o trabalho livre. Quando uma pessoa é privada da sua liberdade e obrigada a exercer funções, né, a um período extenso de trabalho cansativo, onde ela tem uma sobrecarga física e mental, psicológica ali, e muito menos recebe o que é adequado, e às vezes nem sequer recebe por aquela função, aí sim, isso aí é classificado como trabalho escravo. Tá? Mesmo que a escravidão tenha passado há muito tempo atrás, isso está muito presente nos nossos dias, às vezes de maneira sutil. A gente tem que ter esse cuidado, esse conhecimento, tá bom? E o trabalho livre, como eu falei, já a gente tem liberdade para exercer a função. O que será que você quer ser um dia? Você quer ser um advogado, um médico, um professor? Isso é um trabalho livre. Eu escolho a profissão que eu vou exercer. Mesmo que eu seja autônomo, eu faça funções como feirante, como uma diarista, com funções... Ah, eu adoro fazer bolo, comida, eu vou fazer comida para vender. Então, eu sou autônomo. Mas eu estou escolhendo a função que eu quero exercer. Eu faço isso de maneira livre, determinando o horário e o que eu vou receber, é claro, dependendo do que eu vou fazer ali, do resultado que eu vou obter com as minhas vendas. E esse é o trabalho livre. Então, eu espero que você tenha compreendido a diferença de trabalho escravo e um trabalho livre. E compreender a importância da gente exercer funções de maneira livre, respeitando todos à nossa volta na sociedade da qual a gente faz parte, é claro. Tá bom? Eu fico por aqui, eu espero que você tenha compreendido, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.